Olá, boa noite. Essa semana o mundo conheceu o novo Papa. O americano Robert Francis Prevost escolheu o nome de Leão XIV para comandar a Igreja Católica. Boa noite. O Fantástico de hoje vai mostrar o domingo no Vaticano, as origens do Papa nos Estados Unidos. E nossos repórteres também foram ao Peru para conhecer o trabalho de Prevost ao longo de 2 décadas. Que lembranças os moradores de Chiclayo guardam do religioso que viria a se tornar o líder de quase 1,5 bilhão de fiéis. Habemus Papam. Quando a fumaça branca apareceu e os sinos soaram no Vaticano, igrejas também badalaram em Lima, capital do Peru. E na Catedral de Chiclayo, ao norte do país. O Fantástico veio conhecer a cidade onde Robert Prevost viveu por quase 10 anos. Conhecida como a capital da amizade, tem 630 mil habitantes. A pobreza e o trânsito caótico contrastam com uma rica cultura ancestral e agora com um novo sentimento de orgulho. Quando saiu a fumaça branca para ver quem era o Santo Padre eleito, ficamos mais que surpresos com o presente. No primeiro discurso no Vaticano, já como Papa Leão XIV, Robert Prevost colocou Chiclayo no radar do mundo. Y se me permite también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A relação do pontífice com o país começou em 1985, quando foi enviado para cá como missionário. Trabalhou nas periferias mais pobres e isoladas até chegar a Chiclayo, onde se estabeleceu e se tornou bispo. O bispo Robert, ou Roberto, como preferia ser chamado, principalmente depois que se naturalizou peruano. Aqui, muitas vezes deu prova de ser o pastor do povo, como na campanha para ajudar pessoas atingidas pela enchente que assolou a cidade em fevereiro de 2023. Hermanas y hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Estamos lanzando esta campaña a favor de todos los damnificados a causa de la lluvia. O Frei Pipe conta que sua admiração pelo então bispo Prevost aumentou ainda mais. Podemos enxergar na sua vida que era muito missionário, próximo aos pobres, né? Ao povo. O Frei pertence à Ordem do Santo Agostinho, assim como o novo Papa, e foi ordenado sacerdote por ele em 2022. Ao final da missa, ele pediu para mim minha benção. Então, eu ajoelho diante de mim, eu dei para ele minha benção. Acho que com o nome Leão XIV, ele já está dizendo que é um Papa social, né? Um Papa que vai estar próximo do povo. E o Frei não é o único morador de Chiclayo a guardar boas lembranças de Leão XIV. Sabe aquele vídeo que a gente já guarda com muito carinho no celular, mas que depois, por algum motivo, se transforma no registro? Pois foi o que aconteceu com esses peruanos aqui. Eles cantaram com o Papa. O grupo é parte dos Jovens Sem Fronteiras, um movimento missionário que usa a música como instrumento de evangelização.
A surpresa aconteceu em 2014, numa apresentação nessa pequena igreja da periferia de Chiclayo. Naquela época ele era nosso bispo e convidamos nosso atual Papa para cantar. Alegria, surpresa para todos. No momento em que Robert Prevost foi anunciado como novo Papa, um sentimento de orgulho e euforia tomou conta de quem teve contato com o sacerdote em Chiclayo. Próximo do povo, dos jovens, que já participou até de dancinha por uma rede social, mas que também enfrentou problemas. Durante o período em que foi bispo em Chiclayo, Robert Prevost foi acusado de ter acobertado denúncias de abuso sexual atribuídas a 2 padres. A diocese informou que foi o próprio Prevost quem levou o caso para ser investigado pelo Vaticano e que o processo está correndo tanto na justiça comum quanto na eclesiástica. Punir e impedir que abusos aconteçam, continuar o trabalho do Papa Francisco por uma igreja inclusiva e lutar contra a desigualdade e a pobreza de países como o Peru serão desafios do novo Papa. Além de muitas e boas lembranças, o Papa Leão XIV pode se alegrar com as sementes de admiração e carinho que plantou aqui. Sentimentos que agora transbordam da catedral. Uma igreja do povo e para o povo, como ele sempre pregou. A praça já estava lotada de fiéis na noite de ontem, quando a imagem da Santa Maria de Chiclayo saiu da catedral para a missa de ação de graças, que aconteceu em homenagem ao Papa. Foram momentos de muita emoção. É maravilhoso para o nosso Santo Padre que ele seja chiclaiano. Estou muito orgulhoso. Por ser um homem de fé, um homem de gestão social, um homem muito dedicado às pessoas necessitadas. Muito dedicado à gente necessitada. Chiclayo é a cidade da amizade, por isso o Papa é um amigo. Chiclayo está contigo. Em Chicago, nos Estados Unidos, cidade natal do novo Papa, o clima também é de orgulho e celebração entre a comunidade católica. Amigos lembram de Leão XIV como uma pessoa estudiosa, tranquila e bem-humorada. O correspondente Ismar Madeira conta agora as origens de Robert Francis Prevost. O novo Papa já participa das missas na cidade onde nasceu. Chicago está entre as 5 cidades com mais católicos dos Estados Unidos, um país majoritariamente protestante. A comunidade católica comemorou a escolha. Ele é um de nós. Robert Francis Prevost passou a infância e a adolescência em Dalton, um subúrbio de Chicago. A rua onde o Papa cresceu é de casas bem parecidas, de tijolinho aparente, do mesmo tamanho. Elas foram construídas depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos veteranos vieram para cá e formaram uma grande família. As mães donas de casa cuidavam dos filhos umas das outras e as crianças frequentavam as casas dos amigos. Brincavam muito na rua. Robert era o caçula de 3 filhos. Conversamos com Louis, o irmão 4 anos mais velho que hoje mora na Flórida, que contou que a vocação para a vida religiosa começou cedo. A criançada se divertia junto e o Robert só queria brincar de padre. Pegava a tábua de passar da mamãe, fingia que era o altar e distribuía a comunhão com os biscoitos. Eram as hóstias. E já dava para ver que ele tinha um chamado. Um dia a gente estava brincando de polícia e ladrão e eu fui atingido. Caí no chão. Como é que ele apareceu para me dar a extrema unção? Era tipo, dá para parar? Não tem padre nessa brincadeira. O bairro mudou bastante. Está mais violento.
o que não impediu uma peregrinação turística até a casa onde a família morou. Uma das vizinhas colocou velas na escadaria. Outra botou música religiosa para tocar na janela. Ela acha que a eleição de um ex-morador é uma bênção. É bom saber que ele se preocupa com os pobres, porque infelizmente onde tem pobreza, tem crime. E essa comunidade precisa de uma mudança. Esse anúncio foi uma surpresa de Deus pra gente. A casa estava à venda, mas foi retirada do mercado. Tomara que vire um museu para atrair gente. Os domingos eram dias muito especiais para a família Prevost aqui no subúrbio de Chicago. Eles vestiam as melhores roupas e vinham para esta igreja. A paróquia de Santa Maria da Assunção foi onde o Papa deu os primeiros passos na vida religiosa. Aqui ele foi coroinha, ajudava o padre no altar durante as celebrações da missa. Ele gostou da missa desde o primeiro dia. Eu e meu irmão do meio, não sei. A gente ia, tipo, domingo de manhã, acorda e se veste. Na época tinha que botar terno e gravata para ir para a igreja. A gente botava, mas o Robert era que ia empolgado. Agora, os padres e as freiras frequentavam a minha casa semanalmente para jantar, jogar baralho. Minha família era muito ligada à vida paroquial. A escola onde Robert Francis estudou até os 14 anos não existe mais. Da igreja só sobrou o prédio, pichado e com furo no teto. Ela foi vendida para abrigar projetos sociais. A Ordem dos Agostinianos mudou a sede da escola, da igreja. Robert Prevost foi para um seminário e de lá para Pensilvânia se formar em matemática. Voltou para Chicago para estudar na União Teológica Católica por 3 anos. O Frei Jerry foi colega de turma de Robert Prevost entre 1978 e 1982. Eu lembro dele como Bob. O Papa Leão XIV era claramente muito inteligente e muito estudioso. Nossa convivência era mais em sala de aula, era amigável e muito tranquilo. João Pinda é seminarista atualmente na mesma instituição e vibrou com a eleição de um ex-aluno para ser Papa. Como angolano, ele espera de Leão XIV uma atenção especial para os imigrantes. Nós somos uma igreja missionária, uma igreja aberta às pessoas. E acho que a chegada deste novo Papa nos chama a atenção sobre a realidade que estamos vivendo hoje, que muitas vezes as pessoas pensam que quem é diferente é uma pessoa negativa, é uma má pessoa. E esperemos que essa mentalidade mude. A Ordem dos Agostinianos foi a primeira da Igreja Católica a incluir missões em escolas, hospitais e comunidades pobres entre as obrigações dos religiosos. Ao longo da vida, o novo Papa atuou 2 vezes no Peru, voltou 2 vezes para Chicago e de lá para Roma. Mesmo quando não estava morando na cidade, Robert Prevost voltava a Chicago para ver a família. Em 2005, assistiu à final da Liga Americana de Beisebol, torcendo para o Chicago White Sox, que foi campeão depois de 88 anos sem título. O padre John mostra a capela onde Robert Prevost rezava missas quando foi diretor do Seminário de Santo Agostinho, em Chicago, em 2013, antes de se tornar bispo. E aqui é o altar, onde ele celebrava missas para os estudantes. Não mudou nada nesses anos. É uma capela simples, pequena, íntima. O padre John é amigo pessoal do Papa. Eles trabalharam e moraram na mesma casa no Peru na década de 90. Foi uma época muito boa. A gente rezava junto, comia junto. Em todas as refeições a gente estava junto. Ele era muito bem-humorado, divertido, se dava bem com os estudantes e gostava de cozinhar. No Peru não tinha pizza na época e ele fazia pizza para toda a comunidade. Ele conta que os dois participaram de protestos contra abusos aos direitos humanos no governo autoritário de Alberto Fujimori. A ditadura acabava com os direitos humanos, sequestrava pessoas, elas desapareciam. Como igreja, eu e ele acompanhávamos e íamos aos protestos. O irmão Louis Prevost acreditava que Robert seria eleito Papa. O próprio Robert, segundo Louis, não.
Buona domenica. O cargo dele no Vaticano, e mesmo antes como prior geral dos agostinianos, fez com que ele encontrasse e conversasse com muitos dos cardeais que votam. Eles conheciam o trabalho dele. Mesmo assim, enquanto nosso irmão ia subindo de padre para bispo, para arcebispo e cardeal, eu e meu irmão do meio provocávamos: você vai ser o próximo papa, você vai ser eleito. Ele sempre respondia: eles não vão me eleger. They won't elect me. A última vez que os três irmãos se encontraram foi 2 anos atrás, em Roma, quando Robert foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. A gente vinha se falando pelo menos uma vez por semana. Aí ele foi eleito. A gente ficou doido. Será que dá para ligar para o Papa? Não, né? Desde que o conclave começou, ele ficou sem celular, relógio, tablet. Meu irmão do meio foi para Roma e estava otimista de se encontrar logo com o Robert. Louis vai para Roma esta semana, mas ainda não conseguiu reservar um quarto. A cidade está lotada. Sem falar com o irmão, ele ainda não sabe se a igreja vai oferecer hospedagem para ele, mas está decidido a ver o novo Papa. A gente vai se abraçar e eu vou dar parabéns e perguntar se ele está feliz. E não vou deixar de implicar com ele. Eu já disse que vou tirar aquele chapeuzinho dele e dar um cascudo no meu irmãozinho. Seu danado, você é papa agora. E o que o novo Papa gostava de fazer nas horas vagas em Roma? O correspondente Rodrigo Carvalho descobriu os restaurantes e os pratos preferidos de Leão XIV. Apreciador da culinária internacional, ele também gosta de malhar. Habemus Papam. O novo Papa sabe viver. Essa é a pizzaria favorita de Robert Prevost aqui em Roma, bem perto do Vaticano. É tudo o que se quer um sábado à noite. Mas fiquem tranquilos, o novo Papa não é um homem assim tão óbvio. Gosta do mundo. Nesse restaurante chinês, o cardeal Prevost gostava de carne de porco. Essa aqui, com pimentão, cenoura e molho agridoce. Mas ele variava. Com frequência pedia também esse camarão com legumes e esse pato com molho de laranja. A gente ficou muito feliz quando viu que ele era o novo Papa. Nos demos conta de que era o nosso cliente quando vimos a lista com as fotos dos cardeais. Espero que ele lembre da gente e volte. Ele seria meu convidado. Em frente ao chinês fica o Café dei Papi, onde Prevost fazia o que se espera aqui em Roma depois do almoço. O novo Papa viveu aqui na cidade em diferentes fases da vida. Aos 27, estudou Direito Canônico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino. Mais recentemente, em 2023, veio morar aqui de novo, depois que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. O Papa, portanto, tem intimidade com Roma. Esse muro aqui cerca e delimita a área do Vaticano. É daqui para lá. Daqui para cá, Roma. Mas o então cardeal não circulava aqui só para ir para restaurante. Ele precisava compensar, né? Nessa rua aqui fica a academia onde o novo Papa malhava. A gente vai ler agora. O Papa ainda não cancelou a matrícula. Alguns funcionários souberam que Prevost era cardeal por terceiros. Ele, muito humilde, nunca falou quem era. E cumprimentava todo mundo, todos os dias, sempre com um sorriso. Alessandro espera que o agora Papa continue se cuidando. Se ele aparecer aqui qualquer dia desses, eu vou ter que usar o nosso desfibrilador. Eu perguntei para o professor da academia, que acompanhava o cardeal nos exercícios, se Leão é forte. O Leone era forte? Ele disse que sim, e que não só pagava a academia, vinha mesmo, e com frequência. Ele está dizendo, gente, que o Papa pegava 25 quilos desse aparelho aqui para costas. É pesado isso, é pesado. Um senhor de 69 anos significa que ele está com uma condição física boa. O cardeal ainda jogava tênis nessa quadra com vista para a Basílica de São Pedro. Chegou a falar que foi praticando o esporte que desenvolveu a virtude da paciência. Mas claro, o novo Papa também frequentava a igreja em Roma.
Nessa, celebrou no final de março uma missa importante. Quem abriu essa missa e antes recebeu o então cardeal nessa sala foi esse pároco italiano. Ele fez uma homilia muito bonita e muito profunda. Um discurso profundo, mas ao mesmo tempo compreendido por todos. O Tiago também estava na missa. No vídeo, o Tiago aparece depois da comunhão, ajudando no momento em que o então cardeal lava as mãos. Como uma mão lava a outra, a gente convidou o Tiago para comer na pizzaria favorita do Papa. Imagina se ele ia falar mal. Nota 10. Quando eu escutei aquele anúncio, o nome dele, pensei imediatamente, eu estive com ele. Depois, em seguida, eu pensei, eu preciso do vídeo. Tem o rito ali da purificação das mãos do cardeal e nós fomos lá para poder fazer a purificação. Então, é realmente um motivo de muita felicidade, porque, na verdade, eu acho que poucos esperavam, né, que seria a pessoa dele. Enquanto isso, a cidade de Albano, na província de Roma, está numa mistura de sentimentos. Estava tudo pronto. Amanhã, o então cardeal Prevost tomaria posse como titular da catedral da cidade. Ia ser uma festa com procissão e tudo. Agora, sabe-se lá quando ele vem, o padre brincou. Fomos pro final de uma longa fila. Aos poucos, Leão XIV vai ganhando as igrejas de Roma. Saiu o quadro que dizia sede vacante, quando a igreja está sem papa, e entrou o brasão do novo pontífice. O Juliano é brasileiro, 34 anos só, o pároco mais jovem de Roma. O desafio dele vai ser, sem dúvida nenhuma, essa questão da guerra, dar todas as novidades do mundo, né? A digitalização, os novos meios de comunicação, a novidade que o mundo está trazendo, mas também a unidade da igreja. O Papa Leão XIV, que tem vários desafios pela frente, celebrou a primeira oração dominical no Vaticano diante de uma multidão de fiéis. A primeira oração de domingo na vida de um Papa é sempre cercada de grande alegria e curiosidade. Para Leão XIV, 100 mil pessoas estavam na praça e ele escolheu não a janela do Palácio Apostólico, mas a sacada central da Basílica, onde na semana passada recebeu a aclamação popular depois de eleito Papa de Roma. Ao meio-dia em ponto, Leão XIV apareceu, cheio de vitalidade. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Buona domenica! O Papa lembrou que hoje é o dia do Bom Pastor e dia mundial das orações pelas vocações. A falta de sacerdotes é um dos grandes problemas enfrentados pela Igreja. Pediu aos jovens que não tenham medo. Depois cantou a oração de Regina Coeli, Rainha dos Céus. Regina Coeli, letare, aleluia. Leão XIV mudou o tom ao evocar os 80 anos da tragédia da Segunda Guerra Mundial e as 60 milhões de vítimas. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale. No cenário dramático de hoje, de uma terceira guerra mundial travada aos poucos, como o Papa Francisco disse várias vezes, eu também me dirijo aos líderes mundiais. Guerra nunca mais. Mai più la guerra. Falou da dor pelo povo ucraniano, pedindo uma paz justa e duradoura, e que sejam liberados os prisioneiros e que as crianças possam voltar para suas famílias. Disse ainda que está profundamente triste com o que está acontecendo na faixa de Gaza. L'annuncio del cessate il fuoco. Cessem o fogo imediatamente, forneçam ajuda humanitária à população civil exausta e libertem todos os reféns. O Papa desejou um feliz Dia das Mães. Buona festa a tutte le mamme. Acenou a multidão com as duas mãos, um gesto diferente que começou a criar empatia com os fiéis. Esta manhã, Leão XIV foi à Gruta do Vaticano para celebrar a missa no altar, perto do túmulo de São Pedro. O novo Papa tem alguns desafios um pouco urgentes. Um deles, resolver a questão financeira do pequeno Estado pontifício. Terá que cortar despesas para enfrentar o déficit de mais de 70 milhões de euros. Nas últimas 2 décadas, as doações dos fiéis caíram bastante.
Um Papa americano pode ser providencial para recuperá-las. E Polly, hoje eu quero desejar para você, para sua mãe, para minha mãe Zilma, com quem passei um final de semana incrível aqui no Rio, e para todas as mães do Brasil, um feliz Dia das Mães. Um beijo, dona Zilma. Obrigada, Maju. Um beijo para minha mãezinha também, Estela. Para todas as mães. A maternidade tem muitas formas e abraça muitos corações.